Pessoal, esse aqui é o nosso 6º vídeo da série LDB atualizada e comentada. Eu agradeceria muito se você já chegasse dando aquele like ou dislike, como você preferir, e assinando o canal, dando um joinha, apertando lá o sininho, fazendo essas coisas que o YouTube gosta que vocês façam, para que ele possa mostrar o vídeo para outras pessoas. Por isso que todo mundo fica pedindo, dá o like, dá o like, dá o like. É para que entenda que esse vídeo ele é relevante, tá bom? Então faça isso para ajudar o canal. Se você puder, compartilhe com seus amigos via rede social. Isso também é fundamental para o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos para a aula. Pessoal, rapidamente, só para lembrá-los da nossa promoção, você pode ganhar uma aula comigo para o assunto que você desejar, seja ele qual for, né, dentro da temática de concurso público. Eu vou tentar te auxiliar. É uma aula gratuita via Skype ou alguma outra forma de comunicação via vídeo. É particular, só sua, por um período determinado. Então, facinho, vai lá na descrição, veja como participar. Se você quiser a nossa apostila, também está lá na descrição. Capítulo 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1 da composição dos níveis escolares. Essa parte, ela não cai, ela despenca em todos os concursos para professores e pedagogos. A área administrativa até que não cobra muito não, mas para professor e para pedagogos isso despenca, mas despenca mesmo. Então tomem muito cuidado, vamos assimilar esse conteúdo de forma bastante satisfatória. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de, veja, a educação determinada pela LDB, ela é escolar. E a educação escolar, ela é composta, ela tem uma composição, ela é composta de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Veja que nós temos dois níveis, nós temos duas composições principais, educação básica e educação superior. Essa é a nossa grande divisão da educação brasileira. A educação básica e a educação superior. É muito fácil, vai por exclusão. O que não for universitário, o que não for pós-graduação, o que não for curso livre, é educação básica. Simples assim. Então, qualquer coisa que não seja educação superior, pós-graduação e cursos livres é educação básica. Está aí dentro. Educação escolar compõe-se de educação básica. Então vejamos, a educação básica ela é formada por coisas lá dentro. Primeiro, educação infantil. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Educação infantil, nós vamos compreender, a gente vai ver daqui a pouquinho, como que essa educação básica ela é dividida, mas nós vamos compreender até o aluno entrar no primeiro ano. Quando ele entrar no primeiro ano, passados os maternais da vida, entrou no primeiro ano, até entrar no primeiro ano, educação infantil. Do primeiro ano ao nono ano, porque agora o nosso ensino fundamental é de 9 anos, ensino fundamental. E o ensino médio, o posterior ao ensino fundamental, após a 9ª série, que começa lá primeiro, segundo, terceiro ano, que também foi alterado. Capítulo 2, da educação básica, seção 1, disposições gerais. Artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, a educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, passando pelo ensino fundamental, tem como objetivo fazer com que o aluno ele adquira uma formação comum indispensável. É o indispensável para ele viver em sociedade. É o indispensável para o exercício da cidadania. É o indispensável para ele viver em sociedade, ser cidadão, votar, trabalhar, procriar, se for o caso, se for da vontade dele. Viver em sociedade respeitando as regras, sendo cidadão. Fornecer-lhes meios para progredir no trabalho,
e nos estudos posteriores. Então a educação básica é o básico, é o mínimo indispensável, o mínimo comum indispensável a todos os brasileiros. Ponto. Vai ajudar a progredir no trabalho, ao exercício da cidadania e aos estudos posteriores, que no caso é o ensino superior. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outro critério, por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Então veja, você, gestor escolar, pode organizar os anos ou os períodos letivos da maneira que for mais conveniente para o ensino-aprendizado. Não é para o professor, não é para o gestor, não é para a prefeitura, não é para o Estado, é para o aluno, é para o aprendizado dele. Exemplo clássico de livro que trata desse artigo 22. Quando você tem, por exemplo, a EJA. Normalmente a EJA ela é dividida em semestres, porque você dá um término em períodos, em sessões e facilita a vida do educando, podendo ele, por exemplo, concluir o primeiro ano e só voltar no outro ano sem perder. Então, é uma maneira diversa de organização para o padrão, né, da nossa educação, que é em anual, para facilitar a vida do educando trabalhador. Um exemplo. Outro exemplo são em áreas rurais, muito diminutas, onde há poucos estudantes, fica praticamente impossível formar uma série por ano. Então, forma-se salas multisseriadas, onde a professora ou o professor, ele atua com determinado conteúdo, mas não dividido em séries. Aquela sala vai ter, por exemplo, aluno de 6 anos, de 7 anos, de 18 anos, cada um em um período da alfabetização, e a professora vai ter que fazer o seu trabalho ali de alfabetização segundo cada etapa da alfabetização, segundo o desenvolvimento do aluno, não pela série especificamente dele, que pode ter um nome de série, ele pode passar para a próxima série, e normalmente acontece, mas não necessariamente vai mudar de sala, de turma, enfim, ele vai continuar naquele mesmo processo. Há inúmeros modos de organização, e a maioria deles funciona e funciona bem, tá? Porque é adequado à necessidade do educando. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Aqui dá a prerrogativa legal para a escola receber um aluno e não obedecer o que está no seu histórico escolar. O que está dizendo? Olha, reclassificar o aluno, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior. Eu recebo um aluno, um determinado aluno, verifico que aquele aluno ele tem um aprendizado superior à série que está no boletim dele. Posso reclassificá-lo, levá-lo para a série adequada ou para o ano adequado ao seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se ele já adquiriu todas as habilidades e competências do 9º ano, eu não preciso mantê-lo ali, eu posso levá-lo para o 1º. Isso também normalmente vai muito do bom senso. Se o aluno é muito novo, não reclassifica assim. Normalmente vai pela série e pelo aprendizado. O contrário também poderia acontecer. Um aluno que não tem o conhecimento devido, ele é reclassificado, mas ele volta para uma série. Mas isso não ocorre porque as prefeituras não permitem, o Estado não permite. Eu, por exemplo, nunca vi. Se você, dentro da sua escola, já vivenciou uma realidade dessa, onde um aluno foi reclassificado e voltou para uma outra série, uma série anterior à que ele estava no boletim, deixa aqui nos comentários, nos auxilie nesse aprendizado, porque eu nunca vi. Parágrafo 2º.
O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei. Veja, isso é importante, principalmente para áreas litorâneas, áreas de coleta, áreas de plantio, áreas onde a comunidade ela está muito concentrada em uma determinada atividade. Exemplo, supondo, o período de verão, a alta temporada de turismo, é de dezembro até o meio de fevereiro, mais ou menos. Supondo uma realidade fictícia, nessa cidade, 90, 80% da população ela está atrelada a uma realidade trabalhista associada ao turismo. Ou seja, todas as pessoas estão ali trabalhando ou vendendo alguma coisa na praia, ou trabalhando no quiosque, ou trabalhando no hotel, enfim, associado ao turismo. Os pais não terão condições de acompanhar os seus tutelados na escola. Não terão condição de acompanhar o filho na escola. Então a lei já dá essa possibilidade. Não quer dizer que a lei está sugerindo para o menino trabalhar. Alguns professores, inclusive aqui no YouTube, dão essa interpretação. Mas não é isso, porque nós temos uma outra lei que impede o trabalho infantil, que é o ECA. Inclusive nós temos série aqui no canal. Não, a lei não está incentivando o adolescente, a criança, a trabalhar. Não é isso. Está garantindo ao pai a possibilidade de acompanhar os seus filhos no ambiente escolar, acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho. Se eles estão em uma atividade que demanda ali muita atenção, o calendário escolar pode ser mudado. Um outro exemplo comum é para questões climáticas. Supondo uma região no Pantanal mato-grossense, que um determinado município tenha grande parte da sua área inundada. Eles podem mudar ali o calendário para adequar as férias nesse período de inundação. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, quando eu trato do ensino fundamental e do ensino médio, eu tenho essas regras comuns. Ah, professor, eu sou professor da educação infantil. Ah, eu vou fazer um concurso para educador infantil, vou fazer para um outro segmento, não é para esses dois que serão trabalhados aqui. Eu preciso estudar? Precisa. Por quê? Porque o edital, muitas vezes, ele é sacana. A banca é sacana com você. Ela vai cobrar, por exemplo, numa prova para educador infantil, questões de educação superior. Se ela colocou lá só LDB no seu edital e não disse quais artigos iriam cobrar, pode ser feito. Então, você vai correr o risco. Ah, professor, mas isso não pode, a gente entra com recurso. Se está só LDB, pode, não tem problema algum. Isso acontece principalmente com bancas pequenas, tá? Bancas grandes, com renome, normalmente não fazem esse tipo de situação para o candidato, não. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então veja, qual é a carga horária mínima para o ensino fundamental e para o ensino médio? 800 horas divididas em 200 dias de efetivo trabalho escolar. Se houver trabalhos finais, se houver exames finais, se houver recuperação final ou qualquer nome que seja dado na sua realidade, isso deve ser descontado dos 200 dias letivos. Isso é super importante, tá? Cai muito. Principalmente porque o ensino médio mudou a carga horária, aí que cai muito mesmo. Só para confundir vocês, a gente vai chegar lá no ensino médio, no novo ensino médio, e a gente vai tratar disso. 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira série do ensino fundamental, pode ser feita. Então, a classificação em qualquer série ou etapa do ensino fundamental, exceto no primeiro ano
no primeiro ano do ensino fundamental, pode ser feita por promoção. Então ele foi classificado para a próxima série por promoção. Para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então o aluno cursou a série anterior, bonitinho, com aproveitamento, tá tudo certinho, próxima série foi aprovado por promoção. Linha B, por transferência. Então ele vai ser aprovado por transferência. Nós já até dissemos, né? Falamos sobre essa reclassificação. Para candidatos procedentes de outras escolas. Então ele pode ser aprovado, pode ser classificado para uma nova série por transferência. É o caso anterior. C, independentemente de escolarização anterior. Então, independe de escolarização anterior. Eu não estou nem aí, com perdão da palavra, estou nem aí para o que ele fez anteriormente. Eu vou classificá-lo segundo esse critério. Mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inserção na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, a escola, desde que isso seja regulamentado pelo sistema de ensino, ela pode aplicar uma prova e classificar ali o aluno, independente da sua formação anterior. Independente do que ele tenha cursado anteriormente. Se ele tem conhecimento para estar numa determinada série, lá ele vai estar, desde que ele comprove por meio de uma prova. E isso deve estar regulamentado, devidamente regulamentado pelo sistema de ensino. Inciso 3. Os estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, então é o mais comum, primeira série, segunda série, terceira série. O rendimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observada as normas do respectivo sistema de ensino. O que está dizendo? Olha, para aquelas escolas que é seriada, tem a série regular normal, pode haver a progressão parcial. Muitas vezes o aluno toma bomba em uma matéria, duas matérias, ele é aprovado para a próxima série, mas ele fica devendo aquelas séries anteriores. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Eu posso classificar os alunos por conhecimento, segundo a habilidade de cada um, e colocá-los em determinadas séries, em determinadas salas, segundo esse adiantamento. Por exemplo, a turma 1 tem um nível de inglês intermediário, a turma 2, o inglês avançado, a turma 3, o nível básico. E ali eu vou selecionando os alunos e colocando eles em cada sala, segundo o seu adiantamento na matéria. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então eu vou olhar o rendimento escolar e eu tenho alguns critérios para que essa verificação aconteça. Linha A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, o que o legislador está dizendo? Olha, nós queremos que a avaliação ela seja feita medindo a qualidade, não a quantidade. Nós queremos que a avaliação ela seja ao longo do processo, não somente no final. Mas pode haver a prova final. Se houver, o ao longo do período vai ter muito mais peso, segundo o que diz a LDB. Então é por isso que nós temos, por exemplo, a recuperação paralela, para ir recuperando o aluno ao longo do processo. Ah, professor, mas eu não gosto. Tudo bem, se você pleiteou um cargo, tomou posse, estudou a LDB, é obrigado a fazer. Mesmo que não tenha estudado, tenha passado na sorte, vai ser obrigado a fazer, tá? Porque está na lei. B. Possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Então vai haver ali uma possibilidade de acelerar os estudos para esses alunos que tenham algum atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Então verificou o aprendizado, manda para frente, progride, avança, classifica.
não segura o aluno, se for possível verificar o seu aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então ele estudou em uma outra série, em qualquer outro lugar e teve êxito. A gente é obrigado a considerar, a aproveitar. Não tem escolha. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Mais uma vez o que eu acabei de dizer, né? A linha E, ela diz bem isso, a linha. É uma palavra difícil de dizer, né? A linha. Ela diz exatamente isso. Tem que haver a recuperação e preferencialmente paralela ao longo do período, recuperando o aluno ali no decorrer do processo, principalmente para aqueles alunos com um baixo rendimento escolar. Nós começamos no 21 falando sobre a educação escolar, que ela é composta pela educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior, né? Falando da educação escolar, ela tem esses dois grandes níveis. Nós falamos no 22 da finalidade da educação básica. No 23, falamos como que essa educação básica ela pode ser organizada. Falamos sobre a escola poder reclassificar os alunos. Falamos sobre o calendário escolar poder ser adequado às condições e às necessidades locais. Falamos sobre o 24, da educação básica, né? E os seus diferentes níveis. Aí falamos sobre a carga horária mínima de 800 horas e 200 dias, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Falamos sobre a classificação, né, dos alunos, como que essa classificação vai ocorrer por promoção, por transferência, independentemente da escolarização anterior. Dos estabelecimentos que adotem progressão regular por série, como que isso deve ocorrer, que possa haver dentro dessa progressão regular por série a promoção parcial. Falamos sobre a classificação dos alunos segundo capacidade para artes e inglês, né, as línguas estrangeiras. Falamos sobre a verificação do rendimento escolar, que ele deve ser, né, preferencialmente continuada e qualitativa, que a possibilidade de aceleração nos estudos, a possibilidade de avanço nos cursos, o aproveitamento daquilo que já foi feito com êxito, e a obrigatoriedade da recuperação, preferencialmente a recuperação paralela. Meus amigos, não saia daqui sem avaliar o vídeo, não saia daqui sem assinar o canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fiquem com Deus. Até muito breve. Aqui todas as aulas são grátis.